Eu sempre vou dizer, esse país não é para amador. Olha, Lula, presidente do Brasil, foi preso. E aí? Descondenado? Não sei. Não vou entrar nesse mérito de questão. Bolsonaro sendo investigado. Estão tentando de todas as formas prendê-lo. Ou seja, ele já está preso dentro de casa. É isso. Rio de Janeiro é a cara do Brasil. E aí? Ó, Pezão preso, Garotinho preso, Wilson Witzel caçado, Rosinha Mateus presa, Sérgio Cabral preso, e aí vem agora o Cláudio Castro, que tem uma investigação sobre o CEPERJ. É uma investigação milionária, utilizadas muito na época da eleição, né, com cabo eleitoral, essas coisas todas. Não sei no que vai dar isso. Ainda pode acontecer alguma coisa. E aí vem a próxima eleição. Rodrigo Bacelar, Eduardo Paes e outros mais. Eduardo Paes, a gente sabe que escapou por pouco daquela situação em que prenderam o Sérgio Cabral. Ele estava lá naquela festinha do lencinho na cabeça. Farra dos guardanapos. Né? A farra dos guardanapos. Rodrigo Bacelar agora é a matéria. Hoje nós trouxemos aqui para você saber. Futuro candidato a governo do estado do Rio de Janeiro. Hungria, o que a gente tem para falar para esse povo, cara? Eu particularmente não conheço pessoalmente o deputado estadual Rodrigo Bacelar, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A única dúvida que eu tenho nesse momento, né, é se ele vai para o Palácio Guanabara ou se ele vai para o Complexo de Jericinó em Bangu. Meu irmão, isso tá virando uma praxe. E a gente, como cidadão, primeiro, brasileiro, claro, nós ficamos envergonhados de ter essa situação na política do Brasil. Enquanto sendo fluminense ou carioca, ou seja, do estado do Rio de Janeiro, no todo, a gente fica mais triste ainda. Porque parece que virou comum para a sociedade ter políticos envolvidos em tudo que é coisa ruim, tudo que é coisa suja, tirando dinheiro da população, o que poderia ser levado para essa mesma população como benécias, como condição de vida melhor, como uma situação em que desse a você um condicionamento mais tranquilo para sobreviver nessa vida tão difícil que há nas grandes cidades. Já não chega, já não basta a criminalidade que a gente tem do portão para fora e que muitas das vezes estão tentando entrar do portão para dentro. E aí, cara? Eu queria que você fizesse um paralelo em tudo isso. Onde que a gente vai chegar, cara? É verdade, você pega um bandido, né? Seja tráfico de drogas, seja um bandido comete crime de roubo, ele fala, pô, se o político aqui faz isso, eu roubei R$1.000, um celular custa R$8.000, um celular desses iPhone, e ele roubando milhões. Ele que tinha que estar mais preso do que eu, tem que ouvir isso do bandido, né? Agora, eu queria, colocar aqui para você, para quem nos assiste, ou vai assistir, vai nos ouvir, é o seguinte, quando pequeno, tinha muitos circos espalhados, né, por diversos municípios. Agora mesmo, quando você passa na rodovia Presidente Dutra, você olha ali para o antigo Carrefour, que agora é Atacadão, ali na altura de Belfor Roxo. Sim. Divisa de São João com Belfor Roxo, Mesquita do outro lado, Rio Sarapuí, tem um circo ali. Até já pensei em levar meus netos. Mas eu queria saber, né, te perguntar e perguntar a quem está acompanhando a gente, o seguinte, circo sem lona. Como é que pode alguém ganhar um determinado salário, um subsídio, e ser multiplicado em mais de 1000 vezes? Eu queria saber qual é a mágica, Sá. É isso que eu não entendo a Receita Federal, é que eu não entendo a Polícia Federal. Como é que pode isso? A pessoa tem que explicar. Como é que você... Tá lá, você trabalha, né, qualquer profissão, você passar um concurso público, vai ganhar, vamos colocar aí, R$10.000 por mês. É um bom salário? É bom. Mas daqui a pouco você aparece com uma BMW blindada,
você compra um apartamento na Barra, no Recreio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Você começa a aparecer em fotos nas redes sociais em iate de luxo, moto aquática, né? Viajando para fora do Brasil, tá em Dubai, tá na Europa, tá até lá nos Estados Unidos, na Disney. Eu queria saber como é que a polícia não vai investigar de onde saiu esse dinheiro todo, como é que a Receita Federal não pega. Se é com a gente, se é com um trabalhador, uma pessoa passando necessidade que vai no mercado e furta um pacotinho de biscoito, R$3, aí é preso, é esculachado. Lógico, não tem que fazer, não tem que roubar, nem furtar, nem nada não. Na verdade, não tem que fazer nada disso, tem que trabalhar, estudar e trabalhar. Mas a diferença se pega um desses, né, salafrários, tubarões do crime, né, que não tem como comprovar de onde saiu o dinheiro. Eles têm sempre os melhores advogados, né? E o povo trabalhador vai correr de madrugada para a fila da Defensoria Pública. Meu irmão, vamos ler a matéria? Vamos lá. Então. E a matéria é grande, meu irmão. Muito grande. Deixa eu ler, botar aqui esse óculos aqui, que o velhinho tá ficando ceguinho. Tá, né? Aqui é uma matéria, crédito o Globo, né? Isso. E também atualizada, né? Nós estamos fazendo, né, o nosso podcast aqui, Catuque, dando uma catucada, né? E a matéria também do dia 28 de agosto, quer dizer. E é uma senhora catucada, atual, né? É. Eu vou ler aqui. MP do Rio abre nova investigação para apurar a evolução patrimonial e negócios de Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. É, só para que o pessoal tenha ciência, né? O Rodrigo Bacelar, esse cidadão, deputado estadual, presidente da Alerj. Já, né, foi vereador de Campos dos Goitacazes. E tem como reduto lá o Norte Fluminense, isso, correto? Certo. Esse deputado, ele é provavelmente um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. E concorrendo com outros nomes pesados. A questão aqui, logo que nós começamos o nosso programa, foi eu falar para você e para o público que o Rio de Janeiro já teve vários governadores, né, com problemas na justiça e que terminaram presos. Isso é importante que a gente frise. E a gente está falando desse, Rodrigo Bacelar, mas nós vamos ter a oportunidade de falar de outros, como, por exemplo, Eduardo Paes, que também tem lá os seus problemas e a gente vai mostrar para todo mundo. Porque eu não estou defendendo nenhum nem outro. Eu quero que todo mundo saiba e eu quero que você acompanhe a gente. Aqui nessa mesa aqui, nós vamos colocar a verdade para que você tenha munição, sabedoria na hora de escolher em quem você vai votar. Eu não vou ficar fazendo propaganda para ninguém, mas você vai ter condições de definir o seu voto a partir da verdade. Então, Rodrigo Bacelar é esse cara. E eu queria que o público entendesse, né, da onde, por que ele está sendo comentado aqui. Vamos lá, só você continuar aí. E lembrando também, Sá, que o Rodrigo Bacelar, ele é arqui-inimigo da família Garotinho. Sim, lá em Campos. Sim. E hoje ele está no União Brasil, mas ele sempre teve um lado esquerdista, né? E na última eleição, ele ganhou a eleição já no partido, né, ligado, né, à família Bolsonaro. Sim, é verdade. Mas com esses escândalos, pelo menos aparecendo, que é sempre ruim, né? Eu acho que cada vez mais ele vai se distanciando de uma possibilidade de concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro com o apoio da família Bolsonaro, que é forte. Não, e até porque também o Bolsonaro, lá em maio, havia dito que eles fechariam com a União Brasil, apoiaria o Bacelar, desde que eles tivessem a condição de lançar o vice na chapa, certo? E colocar as 2 cadeiras de Senado. Então, eles estavam fechando com o Bacelar. Mas deixou muito claro que se daquele momento em diante surgisse alguma novidade negativa envolvendo o nome do candidato ao governo, no caso o Bacelar, eles tirariam o nome da jogada, tirariam o corpo fora e deixariam de apoiá-los. E é tudo o que está acontecendo. É verdade, até porque você deve lembrar que na última eleição municipal, o Rodrigo Bacelar, ele não apoiou o deputado federal Carlos Jordi, que é
bolsonarista raiz em Niterói. Doente, né? Ele apoiou justamente o candidato Rodrigo Neves. Justamente, que ganhou a eleição, inclusive. Exato. Quer dizer, então já tem essa rusga, mais uma. Né? Então a situação dele eu acho que vai ficando mais difícil, porque na minha opinião, sabe, como eleitor, como cidadão do estado do Rio de Janeiro, como eleitor, né, que gosta de votar e conhecer a história daquele que está sendo votado, o Bacelar, ele já começou colocando a corda no pescoço quando o governador Cláudio Castro viajou para Portugal e ele assumiu, né, haja vista que o Thiago Pampolhas renunciou para assumir o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como conselheiro, e ele foi lá e meteu-lhe a caneta, exonerando o Washington Reis, que é um baluarte da política do Estado, Caxias, na Baixada Fluminense, presidente do MDB do Rio de Janeiro, né? Tem irmão deputado estadual, primeiro secretário lá da Alerj, tem outro irmão que é deputado federal, tem um sobrinho que é prefeito do Duque de Caxias. Então, ali, e é ligado à família Bolsonaro, Washington Reis. E ele tem também a capacidade de aglutinar vários vereadores espalhados pelo Rio de Janeiro, prefeitos. Então, assim, é um baluarte, que nem você falou. Então, essas brigas, essas rusgas, elas vão chegar a um determinado ponto. E acaba, como você mesmo disse, vai afastando a possibilidade dele de se tornar o real candidato da família Bolsonaro. Até porque a família Bolsonaro, ela não quer dar mole no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral dela. E ela tem um grande concorrente, que é o Eduardo Paes. Então, é por aí. Que é apoiado pelo atual presidente Lula. Exatamente. Mas vamos ler que a gente já passou bastante tempo. Vamos lá? Vamos lá. Em meio a uma crise institucional criada a partir de uma briga política com o governador Cláudio Castro PL, que é possível candidato ao Senado no ano que vem, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Alerj, Rodrigo Bacelar, União Brasil, que agora é federação, né? Sim. Enfrenta um novo obstáculo em sua corrida rumo às eleições de 2026. A partir de uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Rio, foi aberta uma investigação para apurar possíveis atos de improbidade administrativa do deputado estadual, relacionados, em tese, a indícios de evolução patrimonial incompatível com a sua remuneração. Entre os alvos está um frigorífico em Campos dos Goytacazes. Que é o reduto eleitoral dele. Isso aí, no Norte Fluminense, seu reduto eleitoral. O parlamentar é suspeito de ser sócio oculto do empreendimento que recebeu financiamento de agência do governo, o que ele nega. Em 2023, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar o uso pelo presidente da Alerj de um apartamento em Botafogo, na zona sul do Rio, e a compra de uma mansão em Teresópolis, na região serrana. Ou seja, você está pegando dois lugares lindos. Teresópolis, você vê toda a Baía de Guanabara, né? Você vê tudo, né? O Dedo de Deus, é um lugar lindo, onde tem a Granja Comari, né? Você tem ali em Botafogo, meu irmão, no pé do Cristo Redentor. Então, só lugares fantásticos. Valorizados. Valorizadíssimo. Aí você vê ali, ó, o cara pagando um aluguel de 2,2 mil. Ou seja, quase que um salário mínimo. Como é que você vai pagar numa mansão em Botafogo esse valor? Não dá. Não dá. Tem alguma coisa errada. Correto? E aí, continua pra gente ver. É isso que eu digo. Cadê a polícia? Cadê a Receita Federal? Mas... Vamos dar um pontinho aqui. Peraí, olha só. Hungria, eu queria entender uma coisa. Nada a ver com o Rodrigo Bacelar. Mas quanto ganha um deputado estadual? Tem aqui. Vou pegar aqui, ó, no site da própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ó, Portal da Transparência, deputados, subsídios. Os subsídios dos deputados estaduais são limitados a 75% do salário dos deputados federais. Sim. Conforme determina o artigo 27 da Constituição Federal. Atualmente, o valor bruto é de R$ 34.774,64, dividido com bruto. Esse valor paga o valor de previdência R$ 951,62, imposto de renda R$ 8.405,33, valor líquido que ele recebe, todos os deputados estaduais recebem, R$ 25.417,69.
Eu queria saber qual é a mágica para multiplicar e o cara ter na conta dele, ou de familiares, ou de amigos laranja, milhões de reais. Não estou dizendo que é o caso dele, estou dizendo que é o que a gente cansa de ver, né, e várias prisões acontecendo em cima disso, na multiplicação da remuneração, do subsídio, do salário. Então, meu povo, é importante que você veja isso. É importante que você entenda o que a gente está falando. É inadmissível que entre 25 e 30 mil reais, um deputado, e aí eu estou falando de qualquer deputado, não estou falando de um específico, eu estou dizendo para você o seguinte: você pega a vida que essa pessoa leva, observa o que ele tem, a forma que ele enxergou para gozar dos prazeres dele, não dá, não justifica você ganhando 25 a 30 mil reais, bancar toda essa estrutura que às vezes alguém tem. E outra, nós sabemos que para você sair candidato a alguma coisa, meu irmão, existem gastos, e muito gasto. Que aí vem aquela justificativa de que o partido banca, né? Você tem o dinheiro que vem do governo, né? O fundo eleitoral. Você sabe que tem muito dinheiro envolvido nessa história. Tem dinheiro próprio. Tem dinheiro que sai de lugares que a gente às vezes nem sabe de onde. Então, através de algum benefício que você faz para alguém, né, esse alguém, às vezes, por debaixo do pano te ajuda de alguma forma. Então, é isso que a gente quer que você saiba. Não há mais condição da gente aceitar esse tipo de coisa. Na hora de votar, você precisa saber verdadeiramente quem é o candidato que você vai votar. Porque esse candidato vai te representar e vai te deixar, ó, chupando o dedo, sem ter a mínima condição de sobreviver a esse país que a gente, cada vez que passa os dias, enxerga. Tá ficando uma merda. E é verdade, são esses mesmos deputados estaduais, né, em cada estado, no Distrito Federal, né, que vota ali a possibilidade de benefício para o servidor público da sua unidade federativa. Você vê que na grande maioria das vezes eles dizem que não tem dinheiro, né? O governador sempre coloca isso, é regime de recuperação fiscal, é teto de gasto, e os deputados ligados ao governo, a nível de Estado e Distrito Federal, acompanham sempre o governador. É tudo mancomunado, meu irmão. Mas eles não cortam na própria carne, nas mordomias e privilégios que eles têm. Né? Porque nós falamos aqui de um subsídio líquido em torno de R$ 25.500, mas você tem um monte de mordomias. Eu não reclamo de mordomia de quem as tem. Agora, deveriam fazer isso também com o servidor público, que é maltratado, é humilhado, é esculachado, porque você tem muitas mordomias e privilégios nos dois poderes da República, que são o legislativo, que estamos falando, e o poder judiciário. Mas o poder executivo é aquele que está lá na ponta, no sol e na chuva, e nunca pode dar nada para ele. Não pode dar um plano de saúde, né? Não pode dar um auxílio funeral para acontecer alguma coisa da família, pelo menos nesse momento triste, né? Que a pessoa fica atordoada, né? Saber que pode contar com o Estado, né? Não dá uma boa referência para você poder colocar os seus dependentes. Né, ter uma retaguarda que deveria ter do governo do estado, não tem, mas no poder legislativo tem, no poder judiciário tem, auxílio creche, auxílio educacional, alimentação, auxílio refeição, auxílio paletó, segurança, motorista, carro, né, alugado, ou seja, tudo isso que um pouquinho, se eles tiram um pouquinho deles, cortam na própria carne e davam um pouquinho ali para o servidor do Poder Executivo, que ali, a gente fala Poder Executivo, está ali o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né, o pessoal da limpeza, o caidinho, o policial, o bombeiro, o militar, não é verdade? Quer dizer, os professores, né, que nos dão o ensino, né, mas tu vai ver quanto ganha o salário, ó, como dizia o falecido Chico Anísio. E aquilo, né, cara, reposição salarial, que para eles vão e para o pessoal do executivo não vai. Você vê que o caidinho, o profissional que atua dia a dia, ralando pra caramba na rua,
fazendo de tudo para essa sociedade, eles não têm direito à reposição. Aí você pega o legislativo, você pega o judiciário, tá todo mundo lá tranquilão. O Tribunal de Contas do Estado, tá o Ministério Público, a Defensoria Pública, esses têm, né? Mas por Poder Executivo nunca pode. Então, vamos encerrar nossa matéria? Vamos continuar aqui. Em abril deste ano, o Conselho do MP se reuniu e, por maioria de votos, ou seja, 7-3, decidiu encerrar a apuração dos dois casos. O voto da relatora Ana Cíntia Lazari Serô, né, foi a favor do arquivamento, mas determinou a abertura de outro procedimento que está sob sigilo, para investigar as suspeitas de evolução patrimonial e improbidade administrativa contra o Bacelar. Então, cara, aqui, há 2 semanas, Antônio José assinou e aprovou o parecer do procurador Sérgio Bumanski, né, que deu um pontapé à nova investigação. No documento obtido pelo Globo, o MPRJ também pede informações ao órgão público sobre quais pairam suspeitas envolvendo o negócio de Bacelar. Meu irmão, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. E a pergunta que não quer calar: será que a gente vai ter mais um governador dentro dessa linha de raciocínio que nós já falamos do passado, envolvido com coisas ruins e que pode, lá na frente, o levar para a cadeia? Eu acho que a nível de governador, com essas situações acontecendo, o que aconteceram agora, né, há pouco tempo atrás, eu acho que ele jogou a condição dele de ter o apoio do próprio PL, do próprio União Brasil, que agora é federação com o PP, União Progressista. Eu acredito, sabe, que o caminho dele é que já estão falando também, se ele puder, é ir para o Tribunal de Contas do Estado para ser conselheiro. Eu acho que ele não virá candidato a governador. Inclusive já estão testando outros nomes, como o próprio prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela, Sóstenes Cavalcante, né, e aquele general que é deputado federal, Pazuello. Sim. Também está sendo testado em pesquisas agora, qualitativa, para poder saber se eles têm chance, né, de disputar a eleição muito difícil contra o Eduardo Paes, que é o franco favorito a ser o próximo governador do estado do Rio de Janeiro. Eles apelaram, estão pegando até o nome do tal do Landim, que foi presidente do Flamengo. Também. Né? Então, olha só, Landim, Canela, o Sóstenes Cavalcante, o Pazuello, eles estão testando tudo quanto é nome que tenha uma possibilidade de chegar próximo ali nas pesquisas para brigar com o Eduardo Paes, que é o franco favorito. E assim, cara, é o que eu falo para você. Aqui, nós vamos fazer de tudo para colocar a verdade para você, para que você tome conhecimento e saia daqui sabendo, tá? A gente não vai ficar fazendo como todos os canais televisivos fazem e fica cercando o Lourenço, maquiando, escondendo a verdade para você. Meu amigo, a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer a você. Mas ao mesmo tempo te pedir, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, curta, dê seu like, faça o seu comentário e pode pedir a matéria que você quiser. Nós vamos trabalhar, investigar, buscar e passar para você. É isso. Hungria, o microfone é todo teu. É isso aí, Sá. Eu quero fazer um paralelo entre o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Aqui no estado do Rio, desses nomes que nós falamos, né, tirando os candidatos já conhecidos ou pretensos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, nessa nova rodada de pesquisa, eu acho que o candidato que pode se aproximar do Eduardo Paes, porque principalmente na Baixada Fluminense o nome está crescendo, porque ele está sendo combativo na área de segurança pública, contra o tráfico de drogas, contra a milícia, é o Márcio Canela, prefeito de Belfor Roxo. Eu acho que ele vai ter uma boa citação. Então acredito que esse possa ser um pretenso candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, até porque poderá ter o apoio do próprio Washington Reis. Acredito eu, embora teve uma rusga há pouco tempo com o Garotinho, né, que muitos falam mal e muitos falam bem do Garotinho. No interior ele é muito bem avaliado, o Garotinho, então possa ser que numa conversa, que política, conversa canja de galinha não faz mal a ninguém, né?
ter como aliado e ser o candidato, né, da situação, né, com apoio da direita, com apoio da família Bolsonaro. Embora eu acredito que de forma raiz do bolsonarismo de direita, o candidato que disputaria tete a tete, tamanho para poder ganhar o governo do estado do Rio de Janeiro no ano que vem, é o Flávio Bolsonaro, senador. Porém, não acredito também que ele abra mão de uma eleição, bem dizer, garantida de mais 8 anos no Senado Federal, né? Até porque ele lidera as pesquisas e acho que ele deve continuar como senador, porque é importante, né, para a família Bolsonaro e para a direita. A nível nacional, para poder finalizar, hoje eu entendo, né, sem ser puxar para ideologia A, B ou C, eu entendo que o único candidato no momento que poderia ganhar do Lula seria o próprio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Eu não vejo hoje outro candidato de direita, porque a direita só briga e se divide. Como acontecia lá atrás com a esquerda, né, que o Lula veio 3 vezes candidato, não ganhava porque tinha divisão da esquerda. Hoje é o contrário, o movimento contrário, o Lula está bem tranquilo, sem adversário na esquerda, e a direita fragelada. Então, na minha opinião, o Lula hoje nada de braçada, porque não tem uma direita forte no Brasil, a não ser que o Jair Messias Bolsonaro possa concorrer no ano que vem. Aí, se puder concorrer, aí mesmo vai ser uma moeda, cara ou coroa, vai jogar e tem grande chance ou a direita ou a esquerda levar mais uma vez a presidência do Brasil. Então, na minha parte, vou finalizar agradecendo a todos e todas, agradecendo a você, agradecendo a produção, a Deus, e dizer pro pessoal, ajuda a gente comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, mandando perguntas e sugestões que a gente quer fazer o programa para você. Opa! Deus nos abençoe. Amém.